Olha para esse mapa mundi clássico. A Antártida parece uma barra de gelo infinita no fundo do planeta. Essa é uma mentira cartográfica de 1569. Em uma projeção polar correta, revelamos um continente de 14 milhões de quilômetros quadrados, quase do tamanho da Rússia, sem dono, sem governo e cercado por uma corrente oceânica implacável, mas o lugar mais isolado da Terra, que guarda 70% da nossa água doce, esconde disputas territoriais congeladas e uma divisão geográfica drástica. Para entender a verdadeira dimensão e a geografia do lugar mais isolado do planeta, o nosso primeiro passo obrigatório é corrigir a forma como fomos ensinados a olhar para o mundo. Durante séculos, a nossa percepção visual da Antártida foi sequestrada por uma ferramenta matemática brilhante, mas visualmente enganosa: a projeção de Mercator. Criada em 1569 pelo geógrafo flamengo Gerardus Mercator, essa projeção cartográfica foi desenhada com um propósito muito específico: facilitar a navegação marítima europeia. Ao desenhar o mapa em um formato retangular, Mercator conseguiu preservar os ângulos e as formas exatas das massas de terra, o que era perfeito para traçar rotas de navios em linha reta. O preço matemático dessa conveniência, no entanto, foi a distorção absurda do tamanho das áreas à medida que nos afastamos da linha do Equador em direção aos polos. É por isso que, no mapa mundi padrão de parede de sala de aula, a Antártida frequentemente aparece como uma gigantesca muralha de gelo linear, esticada de ponta a ponta na parte inferior, parecendo ser maior do que todos os outros continentes somados. Quando abandonamos essa visão eurocêntrica e adotamos uma projeção azimutal polar, olhando o globo terrestre diretamente de baixo para cima, com o Polo Sul no centro, a verdade geográfica se revela. A Antártida não é uma barra infinita, mas um continente quase circular, maciço, com impressionantes 14 milhões de quilômetros quadrados de área. Segundo dados do The World Factbook, da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, isso faz da Antártida o quinto maior continente do globo, sendo substancialmente maior do que a Europa inteira e com um tamanho que se aproxima ao do imenso território da Rússia. Mas o que torna esse gigante de 14 milhões de quilômetros quadrados o lugar mais inacessível da Terra não é apenas a sua latitude extrema, e sim um formidável fosso natural que o protege de todos os lados. A Antártida é o único continente do mundo totalmente cercado por um oceano ininterrupto. Em 2021, a National Geographic Society reconheceu oficialmente essa imensa massa de água como o Oceano Antártico, ou Oceano Austral, somando-se aos oceanos Pacífico, Atlântico, Índico e Ártico. E é nessas águas que opera a maior e mais poderosa corrente oceânica do planeta, a corrente circumpolar antártica. Como não há nenhuma outra massa de terra significativa para frear os ventos nessas latitudes, essa corrente gira livremente em torno do continente de oeste para leste. Esse fluxo colossal atua como um campo de força físico e térmico intransponível. A corrente bloqueia ativamente a descida das águas mais quentes vindas da linha do Equador e dos trópicos, garantindo que o continente permaneça congelado de forma permanente. O ponto mais estranho e violento dessa barreira líquida fica na chamada Passagem de Drake, um trecho de mar de cerca de 800 quilômetros de largura que separa a extremidade sul da América do Sul, na Argentina e no Chile, da Península Antártica. As águas ali são tão turbulentas que, historicamente, cruzar a passagem de Drake era considerado o teste definitivo de sobrevivência para qualquer expedição. Mas, se cruzarmos essa corrente oceânica implacável e removermos
a colossal camada de gelo que cobre 98% da superfície da região, descobrimos que a Antártida não é um bloco único. Para o olhar humano na superfície, a paisagem antártica é de uma uniformidade visual marcante. É o lugar dos superlativos geográficos, o continente mais frio, o mais ventoso e o mais seco da Terra, sendo tecnicamente classificado como o maior deserto do mundo devido à sua baixíssima taxa de precipitação anual. Segundo a National Science Foundation, os lençóis de gelo da Antártida contêm cerca de 90% de todo o gelo do globo e armazenam aproximadamente 70% de toda a água doce disponível no planeta. Toda essa carga estratosférica faz da Antártida também o continente com a maior elevação média da Terra, alcançando cerca de 2.500 metros acima do nível do mar. No entanto, a geografia que realmente define o destino da Antártida está completamente escondida no escuro, esmagada sob quilômetros de gelo. Quando satélites modernos e radares de penetração de gelo mapeiam o leito rochoso do continente, a imagem que emerge é a de um território fraturado. A Antártida é geologicamente dividida em duas metades completamente distintas por uma colossal cadeia de montanhas conhecida como Montes Transantárticos. Essa cordilheira se estende por mais de 3.500 quilômetros, cruzando o continente de ponta a ponta e separando-o no que os geógrafos chamam de Antártida Oriental e Antártida Ocidental. E a diferença entre essas duas regiões é nítida na geografia física. Do lado leste dos Montes Transantárticos, temos a imensa Antártida Oriental. Ela compõe cerca de 2/3 de todo o continente. Trata-se de um verdadeiro cráton continental, uma placa tectônica antiga, espessa e de rocha firme que fica confortavelmente acima do nível do mar. Nessa região oriental, o gelo é extremamente denso, chegando a atingir espessuras de mais de 4.000 metros em algumas áreas. Justamente por repousar sobre rocha continental elevada, o lençol de gelo da Antártida Oriental é considerado pelos cientistas como geologicamente mais estável. Mas, ao cruzarmos as montanhas em direção ao oeste, a realidade física se transforma. A Antártida Ocidental, na verdade, é um grande arquipélago escondido. Sob o lençol de gelo ocidental, não há uma plataforma continental sólida e contínua elevada. Em vez disso, o peso titânico do próprio gelo, ao longo de milhões de anos, empurrou a crosta terrestre para baixo em um processo conhecido como depressão isostática. O resultado disso é que a base rochosa de grande parte da Antártida Ocidental repousa centenas ou até milhares de metros abaixo do nível do mar. Ou seja, grande parte do gelo ocidental não está simplesmente apoiada em solo seco, mas sim ancorada no fundo do oceano. É uma estrutura marinha colossal que abriga o calcanhar de Aquiles climático de todo o planeta Terra. Apesar dessa divisão física natural tão clara, a divisão humana da Antártida no mapa político é uma das maiores peculiaridades do direito internacional. Se você olhar atentamente para um mapa político detalhado do mundo, poderá notar que o continente inabitado é retalhado por linhas retas, cortadas perfeitamente como fatias de uma pizza que se encontram no Polo Sul. A Antártida é o único grande pedaço de terra no planeta que não pertence formalmente a nenhuma nação soberana, mas isso não significa que não houve disputas. Durante a primeira metade do século XX, 7 países correram para fincar
suas reivindicações no gelo antártico, utilizando o sistema de coordenadas de meridianos e paralelos para delimitar seus territórios cobiçados. A Austrália, sozinha, reivindicou um pedaço equivalente a 42% do continente. A Noruega clamou um território imenso na terra da rainha Maud. França e Nova Zelândia também delimitaram seus polígonos. Até aí, a divisão ocorria de forma que um país não esbarrava na fronteira do outro. O grande ponto de tensão geopolítica concentrou-se na região mais acessível do continente, a Península Antártica, aquele longo braço de terra que aponta em direção à América do Sul. Nesta faixa de continente, as reivindicações da Argentina, Chile e Reino Unido colidem e se sobrepõem. Na década de 50, o mundo da Guerra Fria não podia se dar ao luxo de abrir um novo fronte de batalha no gelo. Foi assim que, em 1959, essas 7 nações, junto com os Estados Unidos, a antiga União Soviética e outros países, assinaram o Tratado da Antártida. Segundo o Secretariado do Tratado da Antártida, o acordo não resolveu definitivamente as soberanias. Em vez disso, ele congelou todas as reivindicações. O tratado decretou que a Antártida seria usada exclusivamente para fins pacíficos, proibiu expressamente o estabelecimento de bases militares e testes de armas nucleares e consagrou todo aquele continente à pesquisa científica. Ninguém abriu mão do seu território no papel, mas todos concordaram em ignorar as fronteiras na prática em prol da diplomacia. É justamente dentro desse arranjo científico que o Brasil exerce o seu papel. O Brasil aderiu ao Tratado da Antártida em 1975 e desde 1983 é membro consultivo, o que significa que o país participa das decisões sobre o futuro do continente tomadas por consenso entre os membros consultivos. A presença física brasileira está na Estação Antártica Comandante Ferraz, na estratégica Ilha Rei George. Após um incêndio em 2012, a estação foi reconstruída e reinaugurada em 2020 com uma estrutura de pesquisa de ponta, garantindo a presença geopolítica e científica do Brasil na região. Mas enquanto o Tratado de 1959 conseguiu congelar as fronteiras políticas, ele não consegue impedir que a própria geografia física da península comece a mudar diante dos nossos olhos. Está acompanhando como esse continente sem dono é governado pelo mundo todo? Se essa viagem pela Antártida tá te pegando, deixa seu like, se inscreva no canal. Bora seguir, porque agora a própria paisagem começa a mudar. Quando pensamos na cor da Antártida, o banco de imagens mental imediato projeta uma tela branca, entrecortada pelos azuis profundos dos glaciares e os tons escuros das formações rochosas expostas por ali. No entanto, cientistas que monitoram a geografia polar estão testemunhando um fenômeno que altera a cor de parte do continente. A Antártida está sofrendo um processo de verdecimento. O foco dessa mutação não é no gelo espesso da Antártida Oriental, mas sim na turbulenta Península Antártica. Essa língua de terra é hoje uma das regiões de aquecimento mais rápido em todo o globo terrestre. Nesse ambiente em transformação térmica, a vida botânica microscópica e as raras plantas que habitam as frestas das rochas encontram janelas de oportunidade maiores. Não estamos falando do surgimento de florestas ou grandes arbustos. A vegetação antártica é composta principalmente por musgos,
líquens e algas que evoluíram para sobreviver meses no escuro e sob temperaturas congelantes. Porém, com a retração da neve estival, os solos nus ficam expostos ao sol por mais tempo. Estudos recentes baseados em imagens de satélite fornecidas pelo Earth Observatory da NASA e analisadas por cientistas britânicos revelaram um dado expressivo. A área coberta por vegetação da Península Antártica aumentou em mais de 10 vezes em um período extremamente curto de tempo. Em 1986, havia apenas frações de quilômetros quadrados de verde. Até 2021, essa cobertura cresceu para cerca de 12 quilômetros quadrados. Pode parecer pouco comparado à floresta amazônica, mas em um ambiente onde o frio absoluto reinou intacto por milhões de anos, esse é um ritmo de colonização vegetal acelerado, criando uma fina camada de solo orgânico novo. Mas, se o verdecimento da península é um aviso visual, a verdadeira mudança de impacto global está no fundo do oceano, na bacia da Antártida Ocidental. Toda a vasta estrutura do planeta, as nossas megacidades de Xangai a Nova York, os portos e as economias costeiras, opera sob a premissa fundamental de que o mar continuará na sua cota atual. Essa segurança é mantida em parte por uma estrutura geográfica colossal localizada na costa do mar de Amundsen, no flanco oeste do continente, a geleira Thwaites. Na comunidade de glaciologia, a Thwaites é frequentemente chamada de a geleira do juízo final. Isso não é sensacionalismo, não. É uma descrição exata da sua função mecânica em relação aos oceanos. Como vimos, grande parte da base rochosa da Antártida Ocidental repousa abaixo do nível do mar. A geleira Thwaites é imensa em suas dimensões, cobrindo uma área quase do tamanho do estado brasileiro do Paraná ou da Grã-Bretanha. Ela não apenas guarda o seu próprio volume massivo de gelo, mas funciona como uma autêntica rolha de garrafa, suportando vastas porções do manto de gelo interior e impedindo que escorreguem velozmente em direção ao mar. A força agindo sobre Thwaites ataca por baixo. Impulsionada pelas mudanças nas correntes oceânicas globais, uma camada de água mais quente e salgada está invadindo o leito raso e sendo forçada por baixo da plataforma flutuante da geleira. Esse processo geofísico, conhecido como derretimento basal, separa o gelo da base rochosa. Pior ainda, a topografia submarina dessa área se inclina para baixo, rumo ao interior do continente. Isso significa que, à medida que a frente da geleira recua, ela expõe blocos de gelo cada vez mais profundos ao contato destrutivo do oceano, criando um ciclo de colapso teoricamente imparável. Dados de iniciativas conjuntas de pesquisa entre agências dos Estados Unidos e do Reino Unido apontam um cenário preocupante. Se a geleira Thwaites sucumbir à intrusão oceânica, o colapso dessa única massa tem o potencial de elevar o nível global do mar em cerca de 65 centímetros. Mas a física não para por aí. Sendo a rolha, a sua perda desestabilizaria a bacia da Antártida Ocidental, o que desencadearia efeitos em cadeia que levariam a um acréscimo de mais de 3 metros no nível dos oceanos. Isso prova que a geografia antártica não é isolada. Quando consideramos que a Antártida Oriental retém gelo suficiente para gerar mais de 50 metros de elevação, caso o pior dos cenários planetários se desenrole no longuíssimo prazo, entendemos o peso dessa região. As marés que banham as praias do Brasil e as fozes que alagam ou drenam os portos da Ásia
estão todas diretamente atreladas ao gelo antártico. A Antártida pode parecer um deserto branco e distante, mas sua geografia define a nossa. Deixe nos comentários qual outro continente ou região extrema do planeta merece um mapa e uma análise visual profunda como essa. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você tiver interesse em apoiar o nosso trabalho e garantir cada vez mais qualidade nas informações e na maneira como elas são apresentadas para você, vira membro. É só clicar no link da descrição para mais informações. Um abraço e até o próximo.